Aí
Boa noite. Tudo bem, Professor, boa galera? noite. Testa e vê se está tudo certo. Já vamos ver aqui agora. Já tudo ok. Ok, então, boa aula. Obrigado, Gustavo. Vai com Deus. Boa noite, Laura, Bia. Boa noite para vocês também. Desculpa o atraso, viu, gente? Eu não tinha recebido o link da reunião ainda, mas estamos aí. E Zé Flávio, obrigado, viu, meu amigo? Gabriel, boa noite. Avelar também, boa noite para você. Vamos iniciar. O Zé Flávio está aqui. Vamos nessa, então. Compartilhar aqui. Valeu, Zé Flávio. Boa noite para você também. Está compartilhando direitinho, gente? Só me dá um ok, por favor. Alguém possa me dar um ok? Beleza. Vamos lá, então. Como havia prometido, hoje, se Deus quiser, a gente encerra essa parte de equilíbrios químicos. Semana que vem, a gente já entra com cálculos estequiométricos. E aí a gente vai avançando. Bem, essa parte nova, hidrólise salina, hidrólise, quebra de compostos, com auxílio da água. Salina de sais, então, quebra de sais com auxílio da água. A solução aquosa de um sal nem sempre é neutra como a gente pensa. Ela pode ser tanto neutra quanto ácida ou básica. Vamos entender primeiro, mostrar para os senhores os tipos de sais que a gente pode ter. Nós temos os chamados sais neutros ou normais. Esse primeiro aqui, o KNO3. Sal neutro ou normal. Sal duplo de cátions. Sal duplo de cátions, quer dizer, um sal que tem dois cátions distintos, que é o sulfato de lítio e sódio. Sal duplo de ânions seria o cloreto, brometo de cálcio. Temos os sais hidratados, aqueles que, na estrutura cristalina do sal, temos moléculas de água acopladas. Temos os chamados sais ácidos, que têm um hidrogênio no meio da fórmula, entre o cátion e o ânion. Eles são resultados da reação de neutralização parcial de ácido. E temos sais básicos, que apresentam um OH inserido no meio da fórmula entre o cátion e o ânion. Resultado da reação de neutralização parcial de uma base. Ok. Então, sal neutro ou normal. Sal duplo em cátion, sal duplo em ânion, sal hidratado, sal ácido, sal básico. Acontece que essa nomenclatura de sal ácido e sal básico nada tem a ver com o caráter da solução produzida na hora que você dissolver esse sal nela. O caráter de uma solução na qual se dissolve um sal será definido pela entidade ou pela parte forte que forma esse sal. Já já vamos ver um exemplo, vocês vão entender melhor. O que eu quero que vocês entendam primeiro é que temos tipos vários de sais, sendo que sal ácido e sal básico não necessariamente, se dissolvidos em água, a solução do sal ácido vai ser ácida e a solução do sal básico vai ser básica. Nada tem a ver. Essa nomenclatura simplesmente se refere à presença de um H no meio da fórmula do sal e aqui a presença de uma hidroxila no meio da fórmula do sal. Por isso que ele é chamado de sal básico e sal ácido. Sais duplos, porque apresenta dois cátions ou dois ânions. Sal normal ou neutro apresenta um cátion e um ânion. E sal hidratado, porque ele apresenta moléculas de água na estrutura cristalina do sal. O caráter da solução aquosa, onde é dissolvido o sal,
vai ser do eletrólito ácido ou base forte, que formaram um ácido. Vamos entender agora, passo a passo, isso aqui. Esse sal aqui, NH4Cl, é um sal normal. NH4 é o cátion, Cl é o ânion. Para a gente saber qual é o caráter da solução que eu dissolver esse sal, eu preciso voltar com esse sal para suas origens. Saber que ácido e que base ele foi formado. Então, aqui eu tenho cátion NH4 e tenho ânion Cl-. Então, eu tenho cátion NH4. NH4 é proveniente de uma monobase fraca. O Cl- é proveniente de um ácido, de um monoácido forte. Então, aqui nós temos a necessidade de conhecer a força de ácidos e de bases. A força dos ácidos, primeiro que são divididos em dois grupos. Tem os hidrácidos, ácidos não oxigenados, e tem os oxiácidos, ácidos oxigenados. Os hidrácidos, HCl, HBr, HI, são fortes. HF é moderado. Tirando esses quatro, qualquer hidrácido que aparecer para você vai ser fraco. E para os oxiácidos? Para os oxiácidos, você faz número de oxigênio menos número de hidrogênio. Se o resultado der 0, o ácido é fraco. Se der 1, é moderado. Se der 2 ou 3, é forte. Com exceção do H2CO3 e o H2SO3, se eu fizer oxigênio menos hidrogênio, vai dar 1. Mas eles não são moderados. São fracos por serem ácidos instáveis. E para as bases? As bases fracas são aquelas que não são de metal alcalino e alcalino terroso. Então, você olha o cátion aqui na base. Não sendo da 1A e 2A, a base é fraca. Não sendo da 1A e 2A, a base é fraca. Essa base aqui é uma base fraca. E esse ácido aqui é um hidrácido forte. Então, se eu dissolver esse sal na água, o caráter da solução vai ser ácido, porque sempre prevalece o caráter do forte. Sempre o forte é que predomina. Então, um sal de origem, originado de uma base fraca e um ácido forte, o caráter da solução vai ser ácido. Por que o caráter da solução vai ser ácido? Porque a base fraca vai estar pouco ionizada em água, enquanto que o ácido forte ele vai estar ionizado na água. Ou seja, a preferência do fraco é ficar junto. A preferência do forte é estar separado. Então, vamos ver como é que seria. NH4Cl mais água. Eu vou ter esse resultado aqui na hidrólise. Dissolvendo cloreto de amônio em água, o que vai acontecer? Como o NH4 vem de uma base forte, ele prefere ficar junto do OH. Então, ele captura os OHs da água e fica junto com eles. Então, ele tirou os OHs de circulação. E quem que ficou solto na água? O H+. Porque o H+ formaria um ácido forte com HCl. E o forte sempre vai estar ionizado. Então, o NH4, Cl, dissolvido em água, o NH4, proveniente de uma base fraca, ele pega os OHs da água, captura esses OHs, tirando eles de circulação. Se ele tirou os OHs de circulação, os íons H+ ficam soltos, inferindo à solução um caráter ácido. Concentração de H+ vai ficar maior que a concentração de OH-, o pH, então, vai ser menor que 7. O pH vai ser menor que 7. E a constante de hidrólise? Eu não vou fazer dedução da constante de hidrólise, porque não há necessidade para isso.
para deduzir a relação da constante de hidrólise com as constantes de autoionização da água e constante de ionização da base. Mas está aqui, a constante de hidrólise é igual a Kw, que é o produto iônico da água, a 25 graus Celsius vale 10 a menos 14, dividido pelo Kb, que é a constante de ionização da base. Então, sempre a constante de hidrólise vai ser igual a Kw dividido pela constante do eletrólito fraco. No caso deste sal, a base é o eletrólito fraco, então fica dividido por Kb. Uma paradinha aqui para ver se você tem alguma pergunta que eu esclareça algum detalhe aqui. Tudo bem? Vamos lá? Então, na hidrólise salina, sim. Pois não, cara. Na hidrólise salina, você pega o sal, primeiro passo, você pega o sal. Separa o cátion do ânion. Então, separa o cátion do ânion. O cátion, aqui no caso NH4, vem de uma monobase. O Cl- vem de um monoácido. Aí você tem que ter conhecimento prévio para poder classificar a base que você achou e o ácido que você achou, se é forte ou fraco. Então, esse conhecimento prévio é importante lá em funções inorgânicas. Essa base, não sendo ela base de família 1A ou de 2A, é uma base fraca. Sendo ela base fraca, ela não ioniza, ou melhor, ela vai ter um grau de ionização bem menor que 5%. Enquanto que o HCl é um ácido forte. O grau de ionização dele é próximo do 100%. Então, o NH4OH vai estar, na sua maior parte, na forma molecular NH4OH, enquanto que o HCl, por ser forte, vai estar na forma ionizada. Isso, Bia, é um monobase porque só tem uma hidroxila. Se a carga do NH4 fosse 2+, seria uma dibase, formaria uma dibase. Se a carga do cátion for 3+, aí seria tribase. Se a carga do cátion for 4+, aí seria tetrabase. É o máximo. Então, você tem cátions com carga 1+, 2+, 3+, e 4+. O NH4 tem carga 1+, então ele forma monobase. Não há de quê. De Flávio, eletrólito. Eletrólito é todo composto que, dissolvido em água, torna a água condutora de eletricidade, ou seja, faz dela se tornar uma solução eletrolítica. Eletrólito é toda substância dissolvida em água, tornando-a uma solução eletrolítica, condutora de eletricidade. Esse é o significado da palavra eletrólito. Então, designamos de eletrólito os sais, as bases, os ácidos inorgânicos, todos são eletrólitos, porque todos dissolvidos em água fazem dessa água se tornar uma solução eletrolítica, condutora de eletricidade. Não há de quê, Flávio? Valeu. Então, aqui, ó, NH4 é 1+, né? 1+. Então, vem de uma monobase. Fraca, sendo fraca, fica junto. Cl-. Cl- vem de um monoácido forte, preferência ficar separado. Então, o que você faz? Você pega esse sal, soma ele com água, e vai ter de resultado o quê? A base junto, molecular, e o ácido separado por ser forte. Então, isso aqui, ácido forte, o forte fica separado, a base fraca fica junto. Por isso que a concentração de H+ vai ser maior que a concentração de OH-, que o NH4 tirou os OH de circulação e o Cl- manteve os H+ de circulação. Então, a concentração de H+ na solução é maior que a concentração de OH-.
cortamos Cl- com Cl-, a equação de hidrólise seria essa, NH4 mais H2O, dá H+, mais NH4OH. A expressão da constante de hidrólise seria concentração de H+, vezes concentração de NH4OH, dividido pela concentração de NH4+. H2O é líquido, não entra na expressão da constante de equilíbrio. Relacionando a constante de hidrólise com o produto iônico da água e a constante de ionização, no caso aqui é da base, porque a base é a entidade fraca. Vamos fazer o próximo exercício, que eu escolho no próximo exemplo, uma base forte e um ácido fraco. Vocês vão compreender melhor, vai ficar mais fácil de compreender o que estamos dizendo. Então, agora escolhemos uma base forte e um ácido fraco. Está aqui o sal, KCN, cianeto de potássio. Separando o cátion do ânion. O cátion é da família 1A. Se ele é da 1A, ele tem carga 1+, então ele vem de uma monobase, KOH, que é uma base forte. Base de família 1A é base forte. O CN- vem de um monoácido. Perdão, esquecemos de mencionar que o forte fica separado, né? Então, K+ e OH. Aqui faltou um menos, viu, gente? Desculpa aí. Aqui faltou um menos, é OH menos. O CN é proveniente de um ácido fraco, então ele fica junto. O forte fica separado, o fraco fica junto. Então, se eu pegar este sal, jogar ele na água, o que vai acontecer? O CN vai capturar os H+ da água e prendê-los a ele, enquanto que o K+ vai deixar os OH- soltos. KCN mais H2O, está aqui, ó, K+, OH-, HCN. Então, o CN, que é uma entidade fraca, pouco ionizada em água, mantém os H+ junto a ele, enquanto que o KOH é uma entidade forte, mantém os OHs soltos na água. Então, aqui eu vou ter base forte, ácido fraco. A concentração de OH- é maior que a de H+. Então, essa solução é uma solução básica, predomina o caráter do forte. Cortando os íons que não hidrolizaram, eu vou ter OH-, concentração de OH-, vezes concentração de HCN, dividido pela concentração de CN-. Se for para relacionar a constante de hidrólise com a constante de ionização da água e a constante Ka, eu teria Kw sobre Ka. Por que Kw sobre Ka? Ka é a constante do eletrólito fraco, nesse caso é o ácido. Voltando um pouquinho aqui, ó. Nesse anterior é Kw sobre Kb. Por que sobre Kb? Kb é a constante do eletrólito fraco, no caso aqui a base. Aqui eu tenho, Kw sobre Ka, porque o ácido é o eletrólito fraco. Tem uma pergunta aqui. Isso mesmo, Laura. Você perguntou e você respondeu. Ótimo. Muito bom. Sim, já vou te responder, Karen. Então, Laura, sempre você conta o primeiro elemento e corta. Tá? Você conta o primeiro elemento e corta. A não ser que o primeiro seja NH4, tá? Aí você corta depois do H4. Mas todos os outros, você conta o primeiro elemento e corta. A não ser que comece com NH4, você corta depois do NH4. O lado esquerdo sempre é o positivo, proveniente da base. O lado direito sempre é o negativo, proveniente do ácido. Deixa eu dar uma pausadinha aqui para ficar mais bem explicado isso. Cadê? Um minutinho, viu, gente? Estou chegando. Está aqui.
Vou desfazer o compartilhamento, vou compartilhar uma nova tela com vocês, só para explicar melhor, porque eu estou vendo a dificuldade de muitos aqui. Aqui eu tenho, olha, está vendo aqui? CaOH2, H3PO4. Eu estou fazendo agora o caminho direto. Pego a base, pego o ácido, vou descobrir o sal. Aí eu vou mostrar para vocês o caminho de volta, que é o que a gente está fazendo lá. CaOH2, certo? É uma dibase, hidróxido de cálcio. Isso aqui é um triácido, ácido fosfórico. Então, repare que o CaOH2 perde as duas hidroxilas, fica 2+. O H3PO4 perde os 3 hidrogênios e fica PO4 3-. Aí você joga 3 para cá e 2 para cá, eu vou ter Ca3PO4 2. Este é o sal formado. Todo e qualquer sal que você for fazer o caminho de volta, você conta o primeiro elemento e corta. Cortando aqui, eu tenho uma pergunta. Sim. Cortando aqui, sim, costuma aparecer, Milene. Às vezes aparece. Assim, é o que eu falei para vocês. Essa parte de hidrólise salina para frente é que menos aparece. Tá? É que menos aparece. Agora, normalmente, a gente vê muitos exercícios, Milene, no vestibular, quando eles querem que você use essa equação, às vezes eles citam, eles falam, considere constante de hidrólise igual Kw sobre Ka ou sobre Kb, ou sobre K vezes Kb. Tá? Então, você corta aqui, depois do primeiro elemento, o índice, a atomicidade que está no pezinho do cátion era carga negativa no ânion, e o índice que está no pezinho do ânion era carga positiva no cátion. Então, sempre assim, positivo do lado esquerdo, negativo do lado direito. Ca, família 2A, carga 2+, proveniente de uma dibase. PO4 3-, era um triácido, está aqui um triácido. Então, aqui só dá essa visualização para vocês terem uma ideia do que estamos falando lá. Descompartilhando e compartilhando de novo a tela antiga, seria essa. As ordens, Laura, não tem que agradecer, não. Eu que agradeço. Então, está aqui, ó, corto aqui, eu tenho cátion e ânion. O cátion é proveniente de uma monobase forte, então a preferência dele é ficar separado. O CN é proveniente de um monoácido fraco, a preferência é ficar junto. Joguei na água, então eu já sei. O forte fica separado, o fraco fica junto. Quem fica separado é o forte, então ele que vai inferir o caráter da solução. A solução vai ser básica nesse caso. E a constante de hidrólise, Kw sobre Ka, sempre é Kw sobre a constante do eletrólito fraco. Aqui eu tenho base forte e ácido forte. O K proveniente de uma base forte separado. O Cl é proveniente de um monoácido forte, também a preferência dele é ficar separado. Então, quando eu jogo KCl em água, nenhum dos dois hidrolisa, nem o K+, nem o Cl-. Repare que fica tudo solto, tudo separado. Então, nenhum OH- foi capturado e nenhum H+ foi capturado. Então, a quantidade de OH- e de H+ na água continua a mesma, ou seja, a concentração de OH- e de H+ é igual, pH 7, solução neutra. Então, quando a base é fraca, o ácido é forte, a solução é ácida. Quando a base é forte, o ácido é fraco, a solução é básica. Quando os dois são fortes, a solução é neutra. Corta o K+ e o K de K, o Cl- e o de K. Na verdade, eu não tive hidrólise. A constante de hidrólise, então,
ela é nada mais, nada menos que igual a Kw. O Kw, que é concentração de H+, vezes o H-. Aqui, no caso, como não hidrolisou nem o ânion nem o cátion, a constante de hidrólise é igual à constante de ionização da água. Aí vem agora quando os dois são fracos. No caso, NH4OH proveniente de uma monobase fraca, CN- proveniente de um monoácido fraco. Os dois têm preferência de ficarem junto com seus radicais. Então, se eu jogo NH4CN na água, o NH4 vai pegar os OHs e ficar junto, o CN- vai pegar os H+ e ficar junto. Como é que eu vou saber o caráter da solução? Aí o exercício, por obrigação, tem que te fornecer a constante de ionização da base, o Kb, e a constante de ionização do ácido, Ka, vai inferir caráter na solução aquele que apresentar maior constante. Então, a base é fraca, o ácido é fraco, pH é igual a quanto? A solução resultante terá caráter do eletrólito que apresentar maior constante de ionização, Ka ou Kb. Aí, no caso, o exercício vai fornecer para você o valor dessas constantes. E como é que eu calculo a constante de hidrólise? Constante de hidrólise é Kw sobre Ka vezes Kb. Então, quando a base é fraca, é Kw sobre Kb. Quando o ácido é fraco, é Kw sobre Ka. Quando os dois são fracos, Kw sobre Ka vezes Kb. E quando os dois são fortes, constante de hidrólise igual Kw. A princípio é isso. Agora, o que o pessoal pede muito? O que mais eles pedem não é conta, cálculo. Pedem muito para identificar. Ele fala para você, ele te dá, de repente, uma lista de 2, 3 sais, de 4, 5 sais, e fala para você assim, um solo ácido precisa elevar o pH. Se o solo é ácido, tem muito H+. Então, eu preciso pulverizar nesse solo qual dos sais abaixo para elevar o pH desse solo. Costuma cair assim. Então, você pega os sais e analisa. Aquele que for proveniente de base forte e ácido fraco, ele vai ter pH maior que 7. Jogando no solo ácido, vai neutralizar a acidez do solo, vai elevar o pH do solo. Vamos ver aqui. Essa questão, sabendo-se que a constante de dissociação do hidróxido de amônio e do ácido cianídrico em água são, respectivamente, Kb 1,76 vezes 10 a menos 5. Aí ele me dá o pKb, só assim, de alegre, às vezes para assustar a gente. E Ka 6,2 vezes 10 a menos 10, pKa. Determine a constante de hidrólise de uma solução aquosa 0,1 mol por litro de cianeto de amônio. Então, está aqui, ó, cianeto de amônio. Em água, foi o último exemplo que a gente acabou de ver. Os dois são fracos. O caráter da solução vai ser de quem? De quem apresentar maior constante de ionização. 6 vezes 10 a menos 10 é o Ka. 1,76 vezes 10 a menos 5 é o Kb. Kb é maior que Ka. Então, essa solução aqui vai ter caráter básico, porque o Kb é maior que o Ka. Mas não foi isso que ele pediu para calcularmos a constante de hidrólise. Constante de hidrólise é Kw sobre Ka vezes Kb. O Kw é 10 a menos 14. Isso é um valor fixo. Ka 6,2 vezes 10 a menos 10 e 1,76 vezes 10 a menos 5 é o Kb. Constante de hidrólise, resolvendo essa conta, vai dar 0,92. Essa é a constante de hidrólise para o cianeto de amônio com as constantes referidas que ele nos forneceu. Quando cai exercício dessa parte, para cálculo é muito direto e dessa forma. Sendo assim, pouco frequente. Fiquem tranquilos que é pouco frequente, como eu disse. Prepare-se uma solução de cianeto de potássio, KCN,
a 25 graus Celsius. Calcular a constante de hidrólise desse sal, sabendo que a constante de ionização do HCN a 25 graus Celsius é 8 vezes 10 a menos 10. Então, eu tenho KCN, é o sal que vai hidrolisar na água. Está aqui, ó, KCN, ele formado do K+, se é um mais, é uma monobase forte. Por que monobase forte? Porque o metal é família 1A. Bases de família 1A são bases fortes. CN-, proveniente do HCN, que é um ácido fraco. Sendo assim, quem vai hidrolisar é o CN-. O K+ vai ficar solto. O caráter da solução é de quem é forte, ou seja, da base. Sendo assim, a constante de hidrólise é Kw sobre Ka, constante do ácido, porque ele é o fraco, ele que vai hidrolisar. Está aqui a equação, ó. KCN mais H2O, K mais OH menos HCN. Quem fica separado, você corta o íon que ficou separado do eletrólito forte. Então, eu tenho aqui CN- em água, o CN- captura os H+ da água ficando junto, liberando os OH-. Por isso que a solução tem caráter básico. Calculando a constante de hidrólise que ele pediu, eu abri essas informações aqui só para você treinar um pouco mais. 1 vezes 10 a menos 14, que é o KW, e Ka, 8 vezes 10 a menos 10. Dá 0,125 vezes 10 a menos 4. 1,25 vezes 10 a menos 5 é o valor da constante de hidrólise do KCN, sabendo a constante de ionização do ácido. Alguma pergunta, pessoal? Pode seguir? Desculpa, Samira, agora que eu vi sua pergunta aqui. Ok. Vamos fazer assim, ó. De novo, eu vou descompartilhar aqui e vou compartilhar um novo arquivo meu aqui. Cadê? Bem, aqui. Gente do céu. Pessoal, minha máquina travou aqui. Eu peço desculpas. Ah, não, espera aí, já deu, está dando certo. Calma aí. Deu certo. Gente do céu, logo hoje tinha que acontecer isso. Agora vai. Pronto. Está aqui, ó. Eu tenho algumas perguntas aqui, já vou olhá-las, mas a pergunta que me foi feita por último, como saber se um ácido base é forte ou fraca? Ok, Samir. Está aqui, então, olha.
A princípio é isso. O ácido forte tem grau de ionização acima de 50%, os moderados entre 5 e 50%, e os fracos abaixo de 5%. Tá, mas isso é muito subjetivo, porque eu não vou decorar o grau de ionização dos ácidos, e o exercício nem sempre vai me dar esses graus de ionização. Então, a gente divide os ácidos em dois grupos. Presta atenção. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. HCl, HBr, HI são os únicos hidrácidos fortes. O HF é o único hidrácido moderado. Qualquer outro hidrácido que aparecer para você é fraco. Então, o que é um hidrácido? Ácido que não tem oxigênio. Você está em mãos com ácido que não tem oxigênio, você vai olhar. Se não é HCl, nem HBr, nem HI, é fraco. E para os oxiácidos? Está aqui, ó. A força de um oxiácido a gente mede subtraindo o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Se der 3, o ácido é forte ou muito forte. Tipo aqui, ó, 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. Se der 2, é forte também. 3 menos 1 dá 2. 4 menos 2 dá 2. Moderado, quando dá 1, 4 menos 3 dá 1, 2 menos 1 dá 1. E fraco, quando é 0. 1 menos 1, 0. 3 menos 3, 0. Temos duas exceções, que é o H2CO3 e o H2SO3. A força deles dá 3 menos 2 igual a 1. Mas eles não são moderados. Eles são ácidos fracos por serem ácidos instáveis. Então, presta atenção. Quando você faz número de oxigênio menos número de hidrogênio dá 0, é fraco. E para esses dois, embora a subtração dá 1, mas eles são fracos também. E a justificativa está aqui. Os dois se formam, menos de 5% deles ioniza. A maior parte dissocia em gás e água. E para as bases? Para as bases, você tem que lembrar dessa regra. Deixa eu voltar aqui. Tira um print desse quadro aqui, por favor. Tira um print dela. Fotografa. Ok? Tirou? Vamos para a próxima. Agora, tira um print dessa aqui também. Beleza? E agora a próxima. Assim vocês têm pelo menos um resuminho. Sim, Bia, pode sim, pode. Porque tirando esse ácido aqui de carbono, que é inorgânico, todos os outros são orgânicos, e os ácidos orgânicos todos são fracos. Então, você pode guardar essa regra na cabeça. Todo ácido com carbono é fraco, tá? Sem problema nenhum. Muito bom. Esse aqui é o único ácido orgânico com carbono, tá? Agora, tira print dessa daqui, que fala da força das bases. Bases fortes são bases de família 1A e bases de família 2A. As bases de outros metais são bases fracas. Exceções: o hidróxido de berílio, o hidróxido de magnésio, que são bases de família 2A, mas são fracas. E o NH4OH, gente, essa base aqui, vocês têm que tratar ela com muito carinho. É a única base fraca, porém muito solúvel. Ela é uma base formada por um cátion ametálico. Todas as bases são formadas por cátions metálicos, ou da 1A, ou da 2A, ou dos demais metais que tem na tabela, tipo ferro, cromo, cobre, cobalto, níquel, ouro, zinco, cádmio. Essa base é a única base cujo cátion não é metal. Por isso que ela é a única base fraca, porém muito solúvel em água. Tirou o print, Samira? Então, tira aqui também a solubilidade de sais. Aí fica
completa para ácido, base e sal. Beleza? Vou voltar para lá, então. Temos que ter um pouquinho de paciência. Aqui. Fechar isso por aqui, porque está pesando aqui. Pronto. Tinha resolvido o exercício 2. Bom. Compartilhando de novo com vocês, está aqui, pronto. Ufa. Na questão 3, a amônia é um insumo para a indústria química. Escreva a equação química balanceada que representa o sistema em equilíbrio resultante da reação do íon amônio, NH4+, com água, que forma amônia aquosa, NH3. NH4+, libera H+, mais NH3. Esse H+ aqui em solução aquosa e o NH3 em solução aquosa. Então, NH4+ forma NH3 aquoso, liberando um H+ na água. Estamos fazendo o que ele descreveu para nós, nada mais, nada menos. Olha aqui, NH4 com água, que forma amônia aquosa. Para formar amônia aquosa, o NH4+ está perdendo um H+. Na letra B, escreva a expressão da constante de equilíbrio K, da reação indicada no item A, em função das concentrações das espécies nela envolvidas. Constante de equilíbrio. Produto sobre reagente. Todo mundo é aqui aquoso, todo mundo entra. Então, concentração de H+, vezes concentração de NH3, dividido pela concentração de NH4+. Na letra C, o valor da constante de equilíbrio expressa no item B é igual a 1 vezes 10 a menos 9. Tem uma pergunta aqui. Eu posso até colocar ela aqui. Acontece que a água líquida não vai entrar na expressão, não vai entrar na expressão da constante. Se eu colocar NH4+ mais H2O, o resultado vai ser H3O mais NH3, que é a mesma coisa. H3O+ é o hidroxônio. Simplificadamente, a gente representa ele como H+. E se eu for escrever a expressão da constante somando água, a água líquida não entra na expressão da constante. Tudo bem? Ok? Valeu. O valor do pH em que, então, ele quer o valor da constante K, expressa no item B, ele quer o valor dessa... Não, ele está dando o valor da constante, que é 1 vezes 10 a menos 9. Calcule o valor de pH em que a concentração de NH4+ e a de NH3 em uma solução aquosa de cloreto de amônio, NH4Cl, são iguais. Deixe seus cálculos registrados explicitando assim seu raciocínio. Ele quer o valor do pH. Para eu calcular o pH, eu tenho que ter a concentração de H+. Ele me deu a constante e está afirmando para mim que nessa solução a concentração de NH4+ e NH3 é igual. Sendo NH3 e NH4+ igual, a gente corta, né? Então, fica K igual concentração de H+. Ou seja, a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 9. pH, então, vai ser menos log da concentração de H+, ou seja, menos log de 10 a menos 9. Log de potência, a potência passa multiplicando, menos 9 que multiplica menos log de 10. Log de 10 é 1, vai ficar menos 9 que multiplica menos 1, pH igual a 9. Então, prestar atenção no detalhe que ele me disse que a concentração de NH3 e NH4+ são iguais.
Pude cortar, achei o valor da concentração de H+, aplica menos log, eu tenho o pH. Eu creio que tem letra D ainda para essa questão. Compare o valor da constante de equilíbrio K calculada no item C com o da constante de equilíbrio KW da reação ionização da água. KW 1 vezes 10 a menos 14. Responda se uma solução aquosa de NH4Cl é ácida, neutra ou básica. Justifique sua resposta. Então, primeiro, vamos comparar os valores da constante que a gente tem no quadro anterior, que é 1 vezes 10 a menos 9, e o KW. Está aqui. 1 vezes 10 a menos 9. KW, 1 vezes 10 a menos 14. K é maior que KW. Essa é a comparação que ele pediu para a gente fazer. E uma solução de NH4Cl, se ela é ácida, básica ou neutra. NH4Cl, o NH4 é proveniente de base fraca, fica junto. O Cl- é proveniente de ácido forte, fica separado. Se o ácido é forte, então a solução vai ser ácida pela presença de íons H, mas em excesso. A solução aquosa de NH4Cl é ácida por causa da presença de íons H+. A gente fecha aqui essa parte de hidrólise de sais. Tem mais um exercício. Em uma solução aquosa, 0,1 mol por litro de carbonato de sódio, ocorre a hidrólise do íon carbonato. Então, está aqui, ó, CO3 2- mais H2O, dá HCO3- mais OH-. Repare que aqui não é carbonato de sódio. Aqui eu teria sódio e aqui eu teria sódio mais. Ele cortou, ele já me deu ela simplificada, pronta. Constante de hidrólise KH 2,5 vezes 10 a menos 4. Calculando-se para essa solução, tem uma pergunta aqui. Não, o KW ele é a constante de ionização da água, quando pura, concentração de H+ vezes concentração de OH-. Espera aí, eu vou voltar, já que você está perguntando do anterior. Aqui. Ok. O KW, ele é a constante de equilíbrio da água, constante de ionização da água, que é a concentração de H+ vezes concentração de OH-, que é 10 a menos 14. Quando a água é neutra, a concentração de H+ e OH- é 10 a menos 7. Ponto. Aqui, no caso, ele só pediu para comparar as constantes. Constante de equilíbrio que ele me deu com a constante KW. A constante de equilíbrio maior que a constante KW, 1 vezes 10 a menos 9. Agora, responder se a solução de NH4Cl ácida, neutra ou básica é olhando realmente o que vai acontecer na hidrólise. O que aconteceu na hidrólise? O NH4 captura os OHs, fica junto, o Cl mantém os H+ soltos. Então, a solução vai ser ácida pelo excesso de íons H+. Ok? Na próxima, então, aqui eu tenho o carbonato então hidrolisando, a constante de hidrólise dessa reação, calculando-se para essa solução o valor da concentração de OH- em mol por litro. Constante de hidrólise, produto sobre reagente, lembrando que a água não entra porque ela está no estado líquido. Então, eu vou ter, daqui a equação, 0,1 mol por litro é a concentração de íons carbonato, nada de bicarbonato e nada de OH-. 0,1 mol por litro é o começo. Eu preciso das concentrações no equilíbrio. Quanto que hidrolisou do 0,1 mol por litro? Não sei. Vou colocar X. Negativo, porque é reagente, diminui a concentração. Quanto que formou de bicarbonato? Proporcionalmente ao X, na proporção de 1 para 1 para 1.
Então, aqui vai ser mais X. E aqui também mais X. Essa vai ser a concentração de OH-. Essa daqui, X, vai ser a concentração de OH-. No equilíbrio, eu tenho 0,1 menos X, 0 mais X dá X, e aqui 0 mais X dá X. Lembra, nas aulas anteriores, falamos que sempre essa subtração aqui, ó, é desprezível. Então, aqui a concentração vai ser 0,1. A quantidade é muito pequena que hidrolisa, o eletrólito muito fraco. Então, eu vou ter concentração de HCl3- vezes concentração de OH- dividido pela concentração de Cl3, menos. Constante de hidrólise, eu tenho o valor 2,5 vezes 10 a menos 4. Concentração de bicarbonato e de OH- é X e X. E a concentração de carbonato é 0,1. O menos X eu desprezo. Está aqui, então, 0,1. Vai ficar aqui 2,5 vezes 10 a menos 5, porque esse 0,1 sobe multiplicando, igual a x ao quadrado. X ao quadrado, aqui eu escrevi 25 vezes 10 a menos 6, para poder extrair a raiz quadrada. Raiz de 25 é 5, raiz quadrada é de 10 a menos 6, 10 a menos 3. Essa é a concentração, esse é o valor de x, que é 5 vezes 10 a menos 3. Que é a concentração de OH- na solução. 5 vezes 10 a menos 3, letra A. Então, repare que, mesmo sendo hidrólise, o raciocínio para resolver igual aos exercícios lá do começo de constante de equilíbrio. Eu tenho um começo e ele quer a concentração de um dos componentes no equilíbrio. Eu tinha um começo, tenho um final, eu tenho que montar o quadrinho. Não sei que tanto que hidrolisou, joga X. Sendo que essa subtração aqui você pode desprezar sempre, porque aqui a gente trabalha com eletrólitos fracos, grau de ionização muitíssimo baixo. Muito bem, vamos para a nossa última parte desse capítulo, que são os equilíbrios heterogêneos. Para falar de equilíbrio heterogêneo, a gente vai lembrar de classificação de solução saturada, insaturada, saturada com corpo de fundo e supersaturada. Primeiro capítulo que a gente começou nossas aulas, soluções. Então, aqui eu tenho uma quantidade de água de 100 mililitros numa temperatura T, em graus Celsius, e pressão de 1 atm. Eu vou dissolvendo quantidades conhecidas de um determinado sal aqui, e vou anotando as quantidades que eu vou dissolvendo até que essa quantidade de água não aceite mais dissolução de eletrólito. Vamos lá. Vou dissolvendo, chega num determinado momento. Se eu for dissolver mais uma pitadinha de substância que ela não aceita, vai para o fundo, eu digo, então, que minha solução está saturada. Então, saturação é quando minha solução está no limite. Não cabe mais soluto, ela não aceita mais dissolução. Ela não tem mais capacidade de dissolver daquela substância. Enquanto eu não chegar na saturação, esse intervalo inteiro, a minha solução é insaturada. Se eu continuar dissolvendo depois da saturação, aí tudo que eu dissolver vai para o fundo, minha solução passa a ser saturada com corpo de fundo. Aí eu vou ter um acúmulo de substância no fundo do recipiente. Agora, se eu conseguir dissolver mais do que ela realmente cabe, aí sim a solução vai ser super saturada. Então, veja bem, a saturação é o ponto limite. Se eu continuar adicionando substância, soluto, nessa solução, depois que ela saturou, tudo que eu adicionar vai para o fundo, aí ela se torna saturada com corpo de fundo. Se eu conseguir fazer isso que tem a mais aqui no fundo dissolver-se nessa temperatura que ela estava antes,
Aí eu obtenho uma solução supersaturada, mas é uma solução instável. O foco de estudo aqui para nós, como a gente está falando de equilíbrio heterogêneo, nós estamos falando de soluções saturadas com corpo de fundo. Saturadas com corpo de fundo. Por isso que é chamado de equilíbrio heterogêneo. Aqui você está diante de um sistema heterogêneo, fase homogênea e o corpo de fundo fazendo com que o sistema se torne um sistema heterogêneo. Lembrando que solubilidade, coeficiente de solubilidade ou grau de solubilidade é o máximo de soluto que a gente pode dissolver numa determinada quantidade de solvente em determinadas condições físicas de temperatura e pressão. Lembrando, então, que solubilidade expressa o ponto de saturação. É o tanto que está dissolvido. É a quantidade máxima dissolvido daquela substância naquela temperatura e naquela pressão. Os gráficos de solubilidade, também eu havia mostrado para vocês naquele capítulo, são variados. A gente tem curva de tudo quanto é tipo, ascendentes, e temos curvas descendentes menos frequentes. A grande maioria são ascendentes, ou seja, a grande maioria são dissoluções endotérmicas. Se eu aumento a temperatura, a dissolução do eletrólito aumenta. Tipo, peguei o exemplo, a curva do KNO3, essa verdinha aqui, ó. KNO3 em água, dissolve em K+, e NO3-. Entalpia maior que zero, porque a curva é ascendente. Se eu pegar a curva descendente do sulfato de sério, eu teria uma dissolução exotérmica, o sulfato de sério dissociado em sério 3+, sulfato 2-. ΔH menor que zero, ou seja, o sulfato de sério é melhor solubilizado em baixas temperaturas. À medida que aumenta a temperatura, a solubilidade dele vai diminuindo. Um equilíbrio heterogêneo, ele é estudado em soluções saturadas com corpo de fundo. Por isso que ele é heterogêneo. Então, primeiro nós vimos equilíbrios moleculares, depois vimos equilíbrios iônicos, e agora a gente está vendo os equilíbrios heterogêneos. A fase sólida, o que está no fundo, o corpo de fundo, em equilíbrio com a fase aquosa. Eu tenho Y cátions, X+, porque X+, esse X era a carga do cátion, e esse Y era a carga do ânion. Então, YC, X+, e XA, Y-. Está aqui. Esses íons estão na fase solução homogênea, e esse aqui formando a fase corpo de fundo. Se eu for escrever a constante de equilíbrio para esse equilíbrio aqui, vai ser produto sobre reagente. Mas como o reagente é sólido, ele nunca entra na expressão da constante. Por isso que a gente vai chamar essa constante de constante produto de solubilidade. Produto, porque é só o produto da concentração do íon positivo vezes a concentração do íon negativo. Kps, constante do produto de solubilidade, que é a concentração de cátions vezes a concentração dos ânions, elevados aos seus coeficientes. O sólido não entra dividindo aqui, porque sólidos não configuram na expressão da constante de equilíbrio. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, Kps primeiro, constante de equilíbrio entre sólido não dissolvido e íons, seus íons, né? O sólido não dissolvido e íons. Aqui eu tenho equilíbrio. Eu dissolvi fosfato de cálcio até que a solução ficou saturada com corpo de fundo. Aqui embaixo eu tenho fosfato de cálcio sólido. Aqui eu tenho os íons cálcio e fosfato que dissolveram na solução. Saturou a solução e o corpo de fundo.
Aqui eu tenho, então, este equilíbrio sempre mantido entre a fase sólida e a fase iônica. Parte do sólido sempre vai estar dissociando em Ca2+ e PO4 3-, e parte dos íons sempre vai estar cristalizando em Ca3PO4 2. Mostrando esse equilíbrio aqui, ó. Essas duas setinhas de ida e volta são essas duas setinhas de ida e volta. Parte do sólido dissocia e parte do que está dissociado cristaliza. Se eu for escrever a constante de equilíbrio aqui, como essa parte aqui é sólida, não entra na expressão da constante, então vai ficar concentração de Ca2+ elevado ao cubo, vezes concentração de PO4 3- elevado ao quadrado. Ca2+ ao cubo, PO4 3- ao quadrado. Isso nós chamamos de KPS, constante do produto de solubilidade, porque é sempre produto. Não vai não vai dividir por nada, porque o reagente aqui é sempre sólido. É um equilíbrio entre fase sólida e fase iônica aquosa. Nessa parte, alguém tem pergunta para fazer? Esteja à vontade. Perdão, demorei para te responder, Bia. Laura, só voltando à sua pergunta, a constante de equilíbrio, sim, o cadáver, isso mesmo, tem nada a ver com caráter. Tá, beleza, está respondido. Bia, a tabela que a gente montou, essa tabela tem que fazer sempre quando os valores de várias etapas, isso mesmo. Já está respondido, valeu. Sempre é quando tem o começo e o fim. Aí você monta o do meio. O do meio sempre monta de acordo com a proporção estequiométrica da reação. Eu não sei por que não... agora sinalizou, graças a Deus. Beleza, Bia? Valeu. Então, está aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Considerando que a solubilidade do fosfato de cálcio a 25 graus Celsius vale 10⁻⁶ mol por litro, qual será o valor do produto de solubilidade KPS para esse composto? Aqui eu estou fazendo um passo a passo. Primeiro, a gente escreve a equação que representa a dissociação iônica. Está vendo aqui Ca3PO4 2? Conta o primeiro elemento e corta aqui, ó, tá vendo? Cortei aqui. Esse 3 era a carga negativa do ânion e esse 2 era a carga positiva do cátion. Então, eu tenho 3Ca2+, está aqui, e 2PO4, 3-, está aqui. Então, sempre você corta depois do primeiro elemento, a não ser que o sal comece com NH4. Então, conta o primeiro elemento e corta. Cortando aqui, esse 3 era a carga negativa do PO4 e esse 2 era a carga positiva do Ca2+. Então, fica 3Ca2+ e 2PO4, 3-. Está aqui. Agora, vemos pelos coeficientes que a proporção estequiométrica é de 1:3:2. Aqui, ó, 1:3:2. Está aqui, assinalado em verde. 1 mol para 3:2. Só o primeiro que eu estou fazendo isso. Você não precisa escrever isso aqui. Eu só estou escrevendo para efeito didático, para você entender o passo a passo. Aí, ele quer saber o valor de KPS, né? Está vendo que ele falou que a solubilidade é 10⁻⁶? Então, a solubilidade do Ca3PO4 2 é 10⁻⁶, ou seja, o que dissolveu dele é 10⁻⁶ mol por litro. Então, 10⁻⁶ mol por litro, aqui vai ser 3 vezes 10⁻⁶ mol por litro, e aqui vai ser 2 vezes 10⁻⁶ mol por litro. Cada 1 mol de fosfato de cálcio me forneceu 3 mols de cálcio e 2 mols de fosfato. Se eu tenho 10⁻⁶ mol por litro de fosfato de cálcio, proporcionalmente vai ser 3 vezes 10⁻⁶ mol por litro e 2 vezes 10⁻⁶ mol por litro. Para calcular o KPS, vamos escrever a expressão.
concentração de íons K, Ca2+, elevado ao cubo, vezes PO4 3- elevado ao quadrado. Para calcular o KPS, eu substituo os valores aqui e calcula. 3 vezes 10 a menos 6 ao cubo, vezes 2 vezes 10 a menos 6 ao quadrado. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 10 a menos 18. E aqui vai dar 4 vezes 10 a menos 12. 27 vezes 10 a menos 18. 4 vezes 10 a menos 12. 4 vezes 27 dá 108, né? 108 vezes 10 a menos 30. 1,08 vezes 10 a menos 28. Esse é o valor de KPS para o fosfato de cálcio numa concentração de 0,1 de 10 a menos 6 mol por litro. Alguma passagem nesse exemplo não ficou claro? Vamos lá, então. Segundo exemplo, o hidróxido de magnésio, MgOH2, é uma base fraca, pouco solúvel em água, apresentando constante de produto de solubilidade, KPS, igual a 4 vezes 10 a menos 2. Lá, ele me deu a solubilidade e pediu o KPS. Nesse exercício, ele está me dando o KPS e vai pedir a solubilidade. Uma suspensão dessa base em água é conhecida comercialmente como leite de magnésio, sendo comumente usada no tratamento de acidez de estômago, da azia, queimação, né? Calcule em mol por litro a solubilidade do MgOH2 numa solução dessa base. Então, primeiro escrever a equação de dissociação e lembrar das proporções estequiométricas. MgOH2 vai me fornecer 1 Mg2+ e 2 OH-. Então, a solubilidade que for S aqui é 1 para 2. Então, S, a solubilidade S vai ser aqui 1S e aqui vai ser 2S. Tem que ser na proporção estequiométrica, você não pode esquecer desse detalhe. Escrevendo a expressão da constante de equilíbrio. Mg2+ elevado a 1 vezes concentração de OH- elevado ao quadrado. Então, Mg2 elevado a 1, OH- ao quadrado. KPS, ele me deu o valor. 4 vezes 10 a menos 12, igual. Mg2+ elevado a 1 é o S, elevado a 1. OH- ao quadrado. O OH- é 2S. 2S ao quadrado. Então, eu vou ter 4S ao quadrado, que multiplica S. 4S ao quadrado, que multiplica S, eu vou ter 4S ao cubo vezes 4 vezes 10 a menos 12. 4S ao cubo igual a 4 vezes 10 a menos 12. Então, eu vou passar o 4 dividindo 4 vezes 10 a menos 12. Vai ficar S ao cubo igual a 10 a menos 12. Extraindo a raiz cúbica de 10 a menos 12, eu vou ter 10 a menos 4 mol por litro. Esta é a solubilidade, valor de S, está aqui, ó, S. É a solubilidade do hidróxido de magnésio numa suspensão de leite de magnésia, cuja constante é de 4 vezes 10 a menos 12. Eu uso a letra S com referência à solubilidade. Se você quiser usar a letra X, pode, ou Y, letra que você quiser. Eu, porque faço a referência à solubilidade, para fixar isso na minha cabeça. Sempre que a solubilidade desse sólido, quer dizer, a parte do sólido que está dissolvida em solução aquosa. Eu pego ela e transfiro proporcionalmente aos coeficientes estequiométricos. Essa conta ou do anterior, por favor, Gabriel, desculpa, porque eu cheguei meio atrasado aqui na sua pergunta. Na anterior ou nessa, Gabriel? Desse, tá. Olha aqui, 4 vezes 10 a menos 12, igual a S, que é a concentração de íons magnésios, está aqui, né, elevado a 1, vezes concentração de OH- ao quadrado. A solubilidade do OH- é 2S.
Então, 2s ao quadrado. Vai ficar 2s ao quadrado, 4s quadrado. 4s quadrado vezes s dá 4s cubo. 4 vezes 10 a menos 12. O 4 passa dividindo, vai ficar s ao cubo igual 4 vezes 10 a menos 2 dividido por 4. Corta 4 com 4, fica 10 a menos 12. Se s ao cubo é 10 a menos 12, s é a raiz cúbica de 10 a menos 12. Quando eu extraio raiz de uma potência, eu pego a potência e divido ela pelo número de radiciação aqui. Então, como é 3, menos 12 dividido por 3, dá 10 a menos 4. Ok? Não há de quê. Eu que agradeço. Terceiro exemplo, o sulfato de bário é uma base fraca, pouco solúvel em água, apresentando constante produto de solubilidade KPS, 1,1 vezes 10 a menos 10. O sulfato de bário, suspensão a 100%, está indicado como meio de contraste radiológico do tubo gastrointestinal. Calcule em mol por litro a solubilidade de sulfato de bário numa suspensão desse sal. Esse exercício é semelhante ao anterior, só que eu vou usar ele, eu coloquei ele para fazer depois uma comparação para vocês entenderem um detalhe mais para frente. Não falta muito, não. Então, está aqui a equação de dissociação do sal. Conta o primeiro elemento, corta. Eu tenho um bário, família 2A, carga 2+, e um sulfato, carga 2-. A proporção é de 1 para 1 para 1. Jóia. A constante de equilíbrio é 1,1 vezes 10 a menos 10. Ele quer, em mol por litro, a solubilidade. Então, aqui eu vou colocar solubilidade S, aqui vai dar S e aqui também S. 1 para 1 para 1. A expressão da constante do produto de solubilidade é concentração de Ba2+, vezes concentração de SO4 2-. Está aqui. Concentração de Ba2+ é S, concentração de SO4 2- é S. E o KPS me foi dado 1,1 vezes 10 a menos 10. 1,1 vezes 10 a menos 10 é igual a S ao quadrado. S ao quadrado, então, extraindo a raiz quadrada de 1,1 vezes 10 a menos 10, vai ser o valor de S. Raiz quadrada de 1,1 é aproximadamente 1 mesmo. 10 a menos 10 dá 10 a menos 5. Calculamos no exercício anterior a solubilidade do hidróxido de magnésio numa suspensão, onde ele me deu o KPS, e aqui eu calculei a solubilidade de sulfato de bário numa suspensão também, onde ele me deu o KPS. Agora, presta atenção nessa afirmativa, e aqui eu vou usar os dois exemplos anteriores. Essa afirmação diz assim: quanto mais íons em solução, mais solúvel é a substância, e maior será o KPS e vice-versa. Cuidado, a afirmativa ela tem um fundo de verdade muito sólido, mas ela é válida apenas. Vamos lá. Essa afirmativa é verdadeira somente para sais ou bases que são similares, ou seja, que ao se dissociarem em solução aquosa, liberam para o meio a mesma quantidade de íons. É aqui que eu vou usar o exemplo do MgOH2 e do BaSO4. Presta atenção aqui comigo. O KPS do BaSO4, que ele me deu no exercício anterior, foi de 1,1 vezes 10 a menos 10. E o BaSO4, ele dissocia um Ba2+, ou seja, um cátion e um ânion. Ótimo. O KPS do sulfato de cálcio, que foi do primeiro exercício, se não me engano, é 7,1 vezes 10 a menos 5. Ah, não, perdão. O sulfato de cálcio não fizemos. 7,1 vezes 10 a menos 5, mas está aqui. A dissociação do sulfato de cálcio é um cátion e um ânion. Está vendo que eles são similares? Cada retículo libera a mesma quantidade de cátion e a mesma quantidade de ânion. Então, essa afirmativa aqui em cima, ela vale para esses dois sais,
porque eles são similares, ou seja, eles liberam a mesma quantidade de íons em água. Quanto mais íons em solução, mais solúvel é a substância e maior será o KPS, e vice-versa. Desses dois, quem tem maior KPS é o sulfato de cálcio. Então, ele é mais solúvel. Por que ele é mais solúvel? Eu posso afirmar isso. Porque o sulfato de cálcio, comparado com o sulfato de bário, libera em água a mesma quantidade de íons. Então, essa afirmativa pode ser usada. Maior constante, maior solubilidade. Sendo o KPS, então, do sulfato de cálcio maior que o KPS do sulfato de bário, então, realmente, o sulfato de cálcio é mais solúvel que o sulfato de bário. Só que isso aqui está valendo porque os dois sais são similares, liberam em água a mesma quantidade de cátion e de ânion. Agora, vamos ver quando eles não são similares, que foi o exemplo 2 e 3 que eu fiz nos quadros anteriores. KPS do MgOH2 é 4 vezes 10 a menos 12. O MgOH2 libera um cátion e 2 ânions em água. O KPS do sulfato de bário é 1,1 vezes 10 a menos 10. Sulfato de bário libera um cátion e um ânion. Está vendo aqui, ó? Não são similares. Eles não liberam a mesma quantidade de íons. O MgOH2 libera 3 íons em água, enquanto que o sulfato de bário libera apenas 2 íons. Tá. A solubilidade que a gente calculou no exercício 2, para o MgOH2, foi de 10 a menos 4 mol por litro. A solubilidade que a gente calculou no exercício 3, para o sulfato de bário, foi 10 a menos 5. Então, o KPS 4 vezes 10 a menos 12, que é do MgOH2, é menor que o KPS de 1,1 vezes 10 a menos 10, que é do sulfato de bário. Porém, a solubilidade do hidróxido de magnésio é maior que a solubilidade do sulfato de bário. Maior. Então, o MgOH2 é mais solúvel que o sulfato de bário, embora ele possua uma constante KPS menor que a do sulfato de bário. Esses dois exemplos, eu estou comprovando para os senhores a veracidade dessa fala aqui, ó, que maior KPS, maior solubilidade, vale apenas na comparação entre sais similares, que liberam a mesma quantidade de íons em água. Sulfato de cálcio tem maior KPS, então ele é mais solúvel. Ponto. Agora, o MgOH2 e o sulfato de bário, por não serem similares, essa regra não vale. Embora o sulfato de bário tenha maior KPS que o hidróxido de magnésio, o hidróxido de magnésio apresenta maior solubilidade que o sulfato de bário. Então, cuidado para fazer essa afirmação, primeiro analise antes. Se o sal, se os dois que você está comparando liberam a mesma quantidade de íons em água, então tudo bem, quem tem maior KPS é mais solúvel. Se não, você tem que calcular a solubilidade dos dois para depois comparar, como nós fizemos no exercício 2 e 3. Para fechar essa parte teórica, podemos fazer a seguinte relação entre o produto de solubilidade e o chamado produto iônico. Pessoal, produto de solubilidade KPS, produto iônico, a gente chama de QPS só para diferenciar a nomenclatura, mas, na verdade, eles têm a mesma cara. Está aqui, onde eu comecei falando de equilíbrio heterogêneo, um sal genérico qualquer, dissociado em cátion e ânion. O que é o QPS? É o produto iônico, quer dizer, você vai ter previamente o valor do KPS de um determinado sal. Aí o exercício te dá a solubilidade do sal
e fala para você assim, ou essa solução está saturada, insaturada ou saturada com corpo de fundo. De novo, ele te dá o KPS do equilíbrio, ele te dá o valor do KPS do equilíbrio, você anota ele ali, e ele te dá a solubilidade do sal ou da base. E pergunta para você, com esta solubilidade, a solução está saturada, insaturada ou supersaturada? O que você vai fazer? Você pega e calcula o que nós chamamos de QPS, porque é um teste que você está fazendo. Você calcula o QPS, que é igualzinho como calcula o KPS. Concentração do cátion elevado ao seu coeficiente, vezes concentração do ânion elevado ao seu coeficiente. Se esse valor der menor que o KPS, a solução está insaturada. Se esse valor der igual ao KPS, que ele te deu no exercício, a solução está saturada. Se esse valor for maior que o KPS, a solução, então, está saturada com corpo de fundo. Ou supersaturada, o que é menos provável, a gente só chama atenção para esse detalhe, mas você pode sempre ir, quando for maior que o KPS, solução saturada com corpo de fundo. Lembrando que a presença prévia de íons formadores do eletrólito no estado sólido em solução aquosa, diminui a solubilidade do composto pelo efeito do íon comum. Vamos supor o que ele está dizendo aqui embaixo. Eu estou dissolvendo esse sal aqui, CYAX, em água, que já tem íons AY-. Ela já tem íons AY-. A solubilidade desse sal vai ser menor do que de costume seria, porque já tem ânions, já tem íons desse sal presentes na água. Eles vão fazer o equilíbrio deslocar para o lado sólido, ele vai ficar menos solúvel, o que nós chamamos de efeito do íon comum. E, para fechar, importante lembrar que a dissociação iônica endotérmica significa, à medida que eu aumento a temperatura, aumenta a solubilidade, consequentemente, aumenta o KPS. Se a dissolução é exotérmica, vai acontecer o contrário. Eu vou aumentar a temperatura, vai diminuir a solubilidade da substância, vai diminuir o valor do KPS. Uma paradinha aqui para você fazer a pergunta que quiser, porque a parte teórica já está encerrada e nós vamos fazer exercício nesses 9 minutinhos que nos restam. Tudo certo. Beleza, Bia? Gente, como eu disse para vocês, essa parte que a gente viu hoje, né? Hidrólise de sais e KPS é a que menos cai em vestibulares. Agora, deixa eu fazer a seguinte pergunta. Receberam um arquivo completo? Eu tinha prometido na quinta-feira que eu mandaria no sábado, e eu acho que eu acabei mandando, foi na sexta, né? Eu mandaria na sexta, acabei mandando no sábado. Receberam ele completo? Ok, ótimo, fico feliz, então. Então, vocês têm o capítulo Equilíbrios Químicos completinho, completinho. Vocês podem jogar fora aquilo que vocês tinham recebido antes, que está tudo nesse arquivo. Vocês não ficar juntando pedaços, tá? Está tudo num arquivo só, Equilíbrios Químicos, que é o maior capítulo que a gente viu até hoje. Ok, gente. O que a gente pode fazer para facilitar o trabalho, a gente faz. Vamos fazer exercício agora, ver aqui. A solubilidade do iodeto de chumbo 2 é 1,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Calcule o seu produto de solubilidade, ele que é o KPS. Está aqui. Iodeto de chumbo 2. Conta o primeiro elemento, corta. Eu tenho 1 Pb, o 2 era a carga do chumbo, está aqui. E eu tenho 2I, e o 1 aqui era a carga do iodo, 1 menos. Solubilidade S, S, 2S. Por quê? 1 para 2. S para 2S.
Ele diz que a solubilidade dele é de 1,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, aqui vai ser S também, 1,2 vezes 10 a menos 3. Aqui vai ser 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 3. Eu vou calcular o produto de solubilidade, KPS. Concentração de Pb2+, vezes concentração de I-, aqui elevado a 1, aqui elevado ao quadrado. Então, S no lugar do Pb2+, e 2S no lugar do I-. Ou seja, 2,4 vezes 10 a menos 3. KPS, então, vai ser 6,9 vezes 10 a menos 9. 1,2 vezes 10 a menos 3. Aqui é 2,4 ao quadrado, que multiplica 1,2. E aqui vai ficar 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6, vezes 10 a menos 3, dá 10 a menos 9. Agora, só deixa eu fazer um ensaio aqui. Vamos supor que esse exercício tinha falado para mim assim: a solubilidade do iodeto de chumbo, de 1,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro, e o KPS desse sal é de, vamos supor, 7,5 vezes 10 a menos 9. Essa solução é saturada, insaturada ou saturada com corpo de fundo? O que nós íamos fazer? Eu falei que ele me deu KPS como sendo 7,5 vezes 10 a menos 9. Nós íamos vir aqui e calcular do mesmo jeito. Só que, ao invés de KPS, a gente colocaria QPS. Tá? Mas pode usar KPS também, não está errado, não. Aí a gente achou o valor 7,9 vezes 10 a menos 9. Qual o valor que ele tinha me dado, que eu sugeri? 7,5 vezes 10 a menos 9. Mas o que a gente achou deu 6,9 vezes 10 a menos 9. Ora, 6,9 vezes 10 a menos 9 é menor que 7,5 vezes 10 a menos 9. Então, essa solução que ele está se referindo no exercício seria insaturada. Se tivesse dado igual, saturada. Se tivesse dado maior, seria saturada com corpo de fundo. E aí seria a conclusão. Próximo aqui. Carbonato de cobalto é um sal muito solúvel em água, muito pouco solúvel em água, e, quando saturado, na presença de corpo de fundo, a fase sólida se encontra em equilíbrio com seus íons no meio aquoso. Então, está aqui, ó, saturado com corpo de fundo. Eu tenho a fase sólida e tenho a fase aquosa. Sendo o produto de solubilidade do carbonato de cálcio igual a 1 vezes 10 a menos 10. Qual a solubilidade desse sal em mol por litro? Então, pegamos a equação da dissociação dele. Solubilidade aqui, S. A proporção é de 1 para 1 para 1. Então, solubilidade S, S, S. A expressão do KPS é a concentração de Ca2+, CO2+, vezes concentração de CO3,2-. Esse aqui é sólido, não entra, né? Então, fica isso aqui. Aqui vai ser S elevado a 1, S elevado a 1. E o KPS me foi dado como sendo 1 vezes 10 a menos 10. 1 vezes 10 a menos 10 é igual a S ao quadrado. S vai ser raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 10, que dá 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 5 é a solubilidade do carbonato de cobalto, mol por litro, letra E. Vamos fazer mais um e fechar nossa aula aqui. Questão 3. Para fazer exames de estômago usando a técnica de raio-x, os pacientes devem ingerir em jejum uma suspensão aquosa de sulfato de bário, que é pouco solúvel em água. Essa suspensão é preparada uma solução de sulfato de potássio, que está totalmente dissolvido e dissociado na água. Os íons bário são prejudiciais à saúde humana. A constante do produto de solubilidade de sulfato de bário em água é igual a 1,6 vezes 10 a menos 9. Então, ele me deu o KPS do sulfato de bário. Calcule a concentração de íons bário dissolvidos numa suspensão de sulfato de bário em água. A dissociação do sulfato de bário, a proporção estequiométrica
a expressão da constante. Eu tenho KPS, aqui é S elevado a 1, S elevado a 1. 1,6 vezes 10 a menos 9 vai dar igual S ao quadrado. S, então, raiz quadrada de 16 vezes 10 a menos 10, que vai dar 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Legalzinho, tranquilo, sem maiores complicações. Por que para a saúde humana é melhor fazer a suspensão do sulfato de bário em uma solução de sulfato de potássio do que em água apenas? Considere o sulfato de potássio não prejudicial à saúde. Porque aqui, olha, eu tenho sulfato de potássio em solução. Esse sulfato ele é comum com o sulfato de bário. Então, o efeito do íon comum, quer dizer, a concentração de íon sulfato vai estar muito alta na solução, deslocando o equilíbrio para cá, diminuindo a solubilidade do sulfato de bário significativamente, para não ter íons bário demais na solução, porque ele falou que o íon bário é prejudicial à saúde humana. Então, se eu aumento a concentração de íon sulfato, eu vou levar o equilíbrio para o lado sólido. Vai ter pouquíssimos íons bário ionizados na solução, assim eu vou estar protegendo a saúde humana. Certinho, turma? Agradeço a atenção de todos. Semana que vem, com cálculo estequiométrico, se Deus quiser. E nós vamos fazer o possível para atingir o nosso objetivo. Fiquem com Deus, bom descanso por hoje. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Priscila. Falou, Luana. Bia, com Deus também. Bom descanso para você também. Tchau, Rafaela, Karen, Natália, obrigado. Deus os acompanhe. Falou, Natália, boa noite.